E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema, de um subtema do que nós já falamos, que é sobre os tonalizantes e matizadores. Mas eu vou focar bastante na questão do matizador, que muitas pessoas têm essa dúvida, profissionais, até eu mesmo tinha essas dúvidas, por que a gente aplica uma máscara matizadora e acaba manchando o cabelo? Eu vou usar um spray pigmentado e mancha, eu vou usar uma máscara com o intuito de uniformizar uma cor e eu saio dali com o cabelo manchado, com as pontas azuladas ou esverdeadas, ou enfim. Bom, vamos entender como que funcionam os matizadores, sejam eles shampoos, até mesmo condicionadores ou máscaras. Fora máscara, a gente também tem spray pigmentado que faz esse processo de neutralização visual, porque depois que a gente lava, ele sai, se desprende com facilidade, mas consegue camuflar muito bem o efeito do tom alaranjado. Eu recomendo, principalmente para quem penteia e não tem tempo de colorir, matizar um cabelo, fazer esse processo com o uso de spray, blends de aminoácidos junto com pigmentos. Então, quais são os tipos de matizadores mais comuns dentro desse segmento, dentro da área de loiros em especial? Hoje nós temos matizadores que a gente chama de máscaras, né? Máscaras. Fora as máscaras, nós temos aí shampoos. Fora shampoos também tem condicionadores e tem os sprays pigmentados. Então nós temos pelo menos esses quatro que são os mais comuns. Também tem gel, hoje tem gel pigmentado, enfim, cada hora tem surgido, por exemplo, mousse houve uma época atrás que se usava mousse pigmentado, spray de penteado também, algumas pessoas inclusive usam para poder cobrir alopecias. Então também são formas de uso de pigmentos diretos que conseguem fazer essa correção temporária. Por quê? Porque esse pigmento, vamos dizer assim, ele é muito grande. Então, por ele ser um pigmento muito grande, ele acaba, vamos dizer, só ficando na parte superficial do fio. Ele tem bastante substantividade, ou seja, é um produto bastante catiônico, ou seja, tem cargas positivas. E por que ele mancha o cabelo? Porque não é que ele mancha, é que a gente que não faz o diagnóstico correto, ou a gente usa de maneira inadequada. Por exemplo, meu cabelo, se eu aplicar uma máscara pigmentada, azul, verde, violeta, eu vou ter com certeza manchas. Por quê? Porque eu não uso pó descolorante, mas eu tenho uma porosidade maior nas pontas. E no crescimento, por exemplo, estou usando uma série dourada agora. Eu tenho mais porosidade na ponta. Se eu usar, por exemplo, uma máscara azul, ela não vai ter áreas catiônicas, danos suficientes para poder fixar. Por quê? Porque esse pigmento, ele acaba fixando nas áreas negativas. Então, onde geralmente se encontram essas áreas com mais danos? Nas pontas, meio e pontas. Na parte do crescimento, que é onde as pessoas mais reclamam, por exemplo, aqui tem um fio de cabelo, aqui eu tenho um couro cabeludo, onde a pessoa geralmente reclama que tem maior quantidade de laranja, de amarelo, é justamente próximo ao couro cabeludo, que são as áreas do cabelo virgem. Então, nessa região, alguns tentam aplicar as máscaras com o intuito de neutralizar e não consegue. E o que ela acaba tendo de resultado são manchas. Aí ela vem aquela frustração, nossa, essa máscara é horrível, ela acabou manchando todo o meu cabelo, enfim, xinga todos os nomes possíveis e imaginários e, na verdade, isso não vai adiantar. O que resolve muito é fazer um diagnóstico. Cabelos porosos, por exemplo, se eu tenho muita porosidade nessa região, eu tenho que usar uma máscara branca, uma máscara protetora. Para quê? Para que essa minha máscara pigmentada não entre em contato de uma maneira tão efetiva nessa região. E aí eu vou trabalhar essa máscara pigmentada na região onde eu tenho mais necessidade. De fato, ela não vai ter aquela eficácia que eu espero. Por quê? Porque essa região, muitas vezes, é uma região mais saudável. Ela tem menos danos. E essas máscaras, shampoos, condicionadores pigmentados, elas acabam agindo muito mais aonde tem esses danos, esses sítios aniônicos. Então, por que a gente mancha? Por que acontece muito de manchar cabelo? Primeiro grande erro é a aplicação. Muitos, olha aqueles vídeos aqui no YouTube ou até mesmo no Instagram, em várias redes sociais, o pessoal no lavatório jogando, desenhando, fazendo até assinatura em cima do cabelo com máscaras pigmentadas. Se o cabelo estiver proporcionalmente descolorido, proporcionalmente com danos, ele vai ficar proporcionalmente pigmentado. Mas se esse cabelo tiver diferenças entre áreas, ou seja, de danos, se eu aplicar a máscara de uma maneira
completamente irregular, eu posso ter sim uma maior fixação numa região e outra não. Por isso que a maneira ideal para se trabalhar com esse grupo é sentado na cadeira, é colocando a cliente ela precisa se posicionar como se estivesse fazendo um corte, uma escova, uma química no geral, e não no lavatório. Por quê? A gente acaba aplicando todo aquele pigmento na capa superior do cabelo e a parte interna é onde fica mais o laranja, onde fica aquelas manchas, porque onde você visualiza, onde você aplica e acaba não aplicando por dentro. Se você senta, cliente, divide o cabelo camada por camada, horizontal, diagonal, não importa, mas você vai dividindo e aplicando nas zonas onde realmente há necessidade de neutralização de cor, aí sim você vai ter um excelente resultado. É claro que se você estiver fazendo uma descoloração total, ou até mesmo um uso de mechas onde está completamente proporcional, não há problema nenhum de fazer o processo de matização no lavatório. Então fica essa super dica para você entender que eles são extremamente catiônicos. Esses são aqui aos shampoos, mas os condicionadores, máscaras e sprays à base de queratina são bastante catiônicos e eles aderem muito mais e conseguem fazer um processo temporário de, vamos dizer assim, de neutralização de cor. Então, cuidado, também não acredite que isso vai ser algo de longa durabilidade, porque depois de 3, 4, 5 lavagens, ele vai revelar o fundo verdadeiro do seu loiro. Então, se o seu loiro não tiver na altura certa, vai haver um pouco de insatisfação da sua cliente pelo resultado que ela vai ter daqui a alguns dias lavando o cabelo em casa. Então, se gostou da dica, dessa parte de loiras, clica, compartilha, segue para receber todas as notificações. Agora a gente está com uma maratona de dicas aí de loiras, que o nonosso canal aqui, Graciele Gatto Beauty Science, é científico e é para você.